Você acha que pode se esconder atrás de um nickname na internet? Acha que pode assediar uma criança de 8 anos e sair impune? Pense de novo. Essa é a história de como um pequeno maluco de 11 anos aprendeu da pior forma que ninguém mesmo, mexe com a minha filha. Se você já sentiu a impotência de ver alguém que você ama sendo atacado e sonhou em dar o troco de forma perfeita, com justiça, então este vídeo é para você. Aperte o curtir agora, inscreva-se no canal e prepare-se para sentir a satisfação de uma vingança servida no ponto certo. Minha filha, com seus brilhantes 8 anos de idade, era uma daquelas crianças obcecadas por Minecraft. E quem pode culpá-la? Blocos coloridos, criatividade ilimitada, tudo que uma mente jovem e curiosa poderia desejar. E eu, como bom pai, queria incentivá-la. Queria que ela explorasse esse mundo, criasse suas próprias histórias. Até instalei um software de gravação de tela. A ideia era que ela pudesse gravar suas aventuras, talvez até publicar no YouTube, sabe? Entrar nessa cultura de Let's Play. Tudo era alegria, risadas, construções mirabolantes. Até que, um dia, o som de risadas foi substituído por algo diferente. Um silêncio estranho, seguido por fungados baixinhos vindo do quarto dela, onde ela estava no computador. Aqueles pequenos sons, quase imperceptíveis, me pegaram de surpresa. "O que foi, meu amor?" perguntei, mas ela não quis falar, encolhida na cadeira. Respeitei o espaço dela naquele momento, mas uma pontinha de preocupação se acendeu. Resolvi ficar de olho, sem ela perceber. Minutos depois, a verdade começou a se desenrolar. Ouvi a voz dela um pouco mais agitada, e algo na atmosfera me disse que não era um problema comum de jogo. Me aproximei, e o que eu vi e ouvi me fez o sangue ferver. Não era um jogo, era um pesadelo. Um garoto, vou chamá-lo de Little Shithead, ou simplesmente LS, estava na tela. E o que ele estava fazendo era puro assédio. Não apenas com a minha filha, mas com qualquer criança que ousasse estar no mesmo servidor que ele. As palavras eram de revirar o estômago. Ameaças explícitas de estupro contra minha filha de 8 anos. Sim, ela mesma disse a ele a idade, na esperança que ele parasse. Ameaças de hackear o IP dela, roubar informações pessoais. E uma enxurrada de xingamentos. Palavrões que você esperaria ouvir numa briga de gangues, não num jogo feito para crianças. Minha noiva, que estava comigo, também ficou chocada. A incredulidade, a raiva, a impotência, tudo isso nos atingiu em cheio. Mas então, um detalhe crucial chamou nossa atenção: o software de gravação de tela. Minha filha, sem saber, estava registrando tudo. Cada palavra torpe, cada ameaça repugnante. E foi aí que uma ideia, um plano de vingança começou a tomar forma nas nossas mentes. A adrenalina me impulsionou. Eu tinha uma prova e tinha um nome de usuário. O plano era simples: encontrar esse sujeito. Comecei com o básico, uma busca rápida no Google pelo nome de usuário de LS. E acreditem, o universo conspira a favor da justiça às vezes. Os primeiros resultados já foram promissores. Um deles, uma página onde LS estava publicamente se candidatando para ser moderador de um servidor de Minecraft. Que ironia! Um assediador querendo ser moderador? A partir daí, a teia de informações começou a se desenrolar. Ele se gabava de ter 15 anos, uma mentira descarada, como descobriríamos mais tarde. Mencionava que gostava de hóquei, que havia nascido em Toronto e agora morava na Flórida. Detalhes pequenos, mas que juntos começaram a formar um perfil. Mas a verdadeira bomba, o elo perdido que eu precisava, estava ali, escancarado. O contato dele no Skype. E não era um nickname genérico. Era nome, ponto, sobrenome. Ali estava, o santo graal da minha busca. Eu tinha o nome completo daquele Little Shithead. Com o nome em mãos, a próxima parada foi o Facebook. Digitei o nome completo, mas nada. Frustração? Um pouco, mas a intuição de pai é algo poderoso. Me veio um palpite. E se eu procurasse apenas pelo sobrenome? E para refinar a busca, adicionei a limitação ao estado da Flórida. Dezenas de resultados. Ufa,
Era hora de caçar agulhas no palheiro digital. Comecei a vasculhar, perfil por perfil, foto por foto. E então, lá estava ele. Um homem de meia idade, o mesmo sobrenome. Seu perfil dizia que ele nasceu em Toronto e morava na Flórida. Não podia ser coincidência. Eu encontrei seu pai, seu merda! A satisfação que me invadiu naquele momento foi indescritível. Com o perfil do pai em mãos, não hesitei. Enviei uma mensagem direta. Fui direto ao ponto, mas mantive a calma. Perguntei se ele tinha um filho chamado primeiro nome do LS, que usava aquele nome de usuário no Minecraft. A resposta veio: sim, ele era o pai do Little Shithead. Game on. Minha esposa, com a voz embargada, mas firme, detalhou tudo o que o filho dele havia dito para nossa filha. Não poupamos nada. Cada ameaça, cada xingamento, cada palavra que havia corroído a inocência da minha pequena. E, para selar a denúncia, enviamos o vídeo. A gravação impecável que a minha filha, de forma tão inocente, havia feito. A prova inquestionável de um assédio digital em sua forma mais crua e repugnante. Depois disso, o silêncio. Um silêncio pesado que durou alguns dias. Cada minuto parecia uma eternidade. Será que ele não se importava? Será que o garoto escaparia impune? A tensão era palpável em nossa casa. E então, a mensagem chegou. Uma notificação que trouxe um sorriso ao nosso rosto e um alívio imenso ao nosso coração. O pai do LS confirmou. O computador dele foi tirado dele. Não por um dia, não por uma semana, por todo o verão. Sim, você ouviu certo. Sem Minecraft, sem internet, sem joguinhos. E mais, o garoto estava mentindo sobre a idade. Ele não tinha 15, ele tinha apenas 11 anos, um menino. O que tornava o comportamento dele ainda mais perturbador. Os pais dele, com razão, estavam furiosos. Furiosos pela conduta do filho, furiosos pela mentira. Furiosos por ele ter assediado uma criança. Aquele Little Shithead que se achava intocável, que pensou que poderia se esconder atrás de um monitor, agora estava enfrentando a fúria dos próprios pais. Ele certamente odiava cada segundo dos próximos meses de sua vida. E a sensação de justiça, de que o jogo tinha virado, de verdade, foi avassaladora. Essa história não é apenas sobre vingança, é sobre responsabilidade. É sobre pais protegendo seus filhos e sobre as consequências dos atos, mesmo no mundo digital. No final das contas, ninguém mexe com a minha filha. E se você acha que pode se esconder, a internet é um lugar bem menor do que parece. E você? Qual foi a vingança mais satisfatória que você já viu ou viveu, seja online ou offline? Compartilhe sua história nos comentários. Deixe seu curtir se essa história te arrepiou. Inscreva-se no canal para mais histórias de reviravoltas e compartilhe com quem precisa ouvir essa lição. A gente se vê no próximo vídeo.